Boa noite. Olá, boa noite. Oi, Iris. Olá. Térico, tudo bom, pessoal? Boa noite. A Júlia, Lili, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Vamos dar mais uns minutinhos para o pessoal ir chegando. Muito bem, que bom ter vocês aqui. Angelita, boa noite. Legal. E aí, pessoal, quem conseguiu assistir, quem tava ontem na live, ou quem assistiu depois. Oi, Bruna, boa noite. Alguém aí conseguiu fazer o exercício, começar a fazer o exercício da prática da gratidão, o diário da gratidão? É importante, pessoal, é importante. Obrigada, boa noite, Angelita, pra ti também, muito obrigada. Vamos lá, hoje a gente tem bastante conteúdo e eu já tô de novo com a minha cola aqui, porque eu separo sempre um material bacana pra gente trocar uma ideia, enfim, então eu gosto de ter aqui pra eu não esquecer nada, né? Legal, boa noite, Bruna, vamos lá. E então, sim, pessoal, quem tá chegando aqui pela primeira vez, quem não tava ontem na live ou não pôde assistir, ontem foi o primeiro dia de 5 dias consecutivos de live, né, do desafio 100% você. E ontem a gente falou um pouquinho sobre apresentação positiva e sobre o diário da gratidão, que tá super em alta, mas trazendo todo um embasamento científico, né, um embasamento na psicologia positiva. A gente fez um exercício, 2 exercícios, aliás, na aula, e eu deixei pro pessoal depois lá no canal do Telegram para fazer em casa o diário da gratidão, para começar a fazer, porque isso realmente é bem importante. Então vamos começar. Hoje, o nosso segundo dia de live, o tema hoje é a medicina da energia sutil. E esse título às vezes causa estranheza nas pessoas, e então eu vou começar conceituando aí para que a gente possa entender, tá? Bom, vamos lá, gente. A medicina da energia sutil, então, envolve o estudo e a aplicação do relacionamento do nosso corpo, né? Esse corpo que a gente tem, esse corpo físico, com os campos elétrico, magnético e eletromagnético, né? Como a luz, como o som e também com outras formas de energia. Porque isso, né? O nosso corpo produz energia, né? E ele também responde às energias que aí estão no ambiente externo. E quem é mais sensível às energias sente isso perfeitamente. Então, na prática, a medicina da energia sutil envolve aí cuidados com a saúde que detectam, então, os desequilíbrios energéticos, né? Então, é a medicina que trata a pessoa como um todo. E às vezes as pessoas até me questionam porque do título, né? Eu sou psicoterapeuta holística. Muita gente não sabe o que é a palavra holística. Holística vem do holos, né? O grego, que é o que significa o todo. Então, a medicina da energia sutil, assim como a psicoterapia holística, ela trata o ser humano como um todo. Além do corpo físico, nós temos as outras dimensões. A dimensão mental, a emocional, a energética ou espiritual. E se uma dessas bases estão desequilibradas, todo o restante também está desequilibrado. Pessoal que está entrando aí, obrigada, boa noite. Vamos lá, a gente já está começando aí com o conteúdo, né? Então a gente busca aí esse equilíbrio em todos os diversos aspectos que nós temos na nossa vida, né? Seja no aspecto físico, aspecto emocional, o aspecto mental, relacional, de relacionamentos em geral com as pessoas, com o meio externo, né? Com o aspecto financeiro, criativo e o aspecto espiritual da vida, que todos eles são importantes. E é isso então que a medicina da energia sutil trabalha, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? E eu queria aqui distinguir a energia, o que é a energia, né? A Angelita falou que fez o mestrado em Reiki. Que gostaria de fazer o mestrado em Reiki, isso? É muito bom, Angelita. Na verdade, a gente vai tratar um pouquinho hoje dos chakras, dos centros de força, e o Reiki é uma das técnicas que trabalha com isso, né? O Reiki é uma técnica japonesa, para quem tá chegando agora e não conhece, e a gente tem, então, com o Reiki, vários níveis. A gente tem o nível 1, o nível 2, né? O 13, o mestrado, que geralmente são feitos juntos, mas, na verdade, a partir do primeiro nível, tu já pode se auto-aplicar, a partir do nível 2, pode aplicar nos demais,
e quem segue no 13 mestrado é para quem quer dar o curso adiante, né? Eu tenho também todas as formações e acho o Reiki ótimo, né? Muito bom. Vamos lá, gente. Então, para fazer a distinção energética aí, existem 2 tipos de energia. A gente tem a energia sensorial, que é a energia física, né? E a gente tem a energia sutil, que é aquela energia que envolve os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa intuição também e outras informações energéticas. A energia física ou a energia sensorial que a gente está falando, ela se desloca mais lentamente do que a velocidade da luz. E ela também tem que obedecer aí a uma lei natural ou algumas regras apresentadas por cientistas clássicos como o Newton, Isaac Newton. Quem aí não estudou no colégio, a maçã, né, que o Newton estava sentado na árvore, que a maçã caiu na cabeça dele, enfim, né? Então, a energia física ou sensorial, ela segue, então, essas regras que vários cientistas clássicos trouxeram, né? E quando a gente fala, então, de doenças físicas, como o câncer, como doenças causadas por bactérias ou por vírus, agora a gente está falando aí do coronavírus, que está super em alta também, a gente está falando a respeito da energia sensorial, que é essa energia física. E já a energia sutil, que é o que a gente vai tratar hoje, que é o outro tipo de energia, ela se desloca bem mais rápido que a velocidade da luz, e essa energia sutil, ela segue diversas regras da física quântica. E ela também é considerada como uma energia espiritual. E aí, quando a gente pega alguns manuais sobre o tema e sobre a energia sutil, a energia, né, ou melhor, quando a gente pega algum tema sobre energia no geral, a energia, ela é geralmente definida como a fonte de força que pode ser usada para executar um trabalho, para cumprir uma meta ou para criar um efeito. Essa geralmente é a definição de energia. Então, por exemplo, por que o suco de laranja não flutua para fora do copo quando a gente enche o copo de suco de laranja lá na cozinha, né? Por que ele não flutua para fora? Porque tá contida lá a informação da força da gravidade que diz para o suco permanecer lá, né? Então a energia, ela é apenas uma informação que carrega uma mensagem. E a medicina da energia sutil que a gente está trabalhando aqui, ela te ajuda a dizer, então, para a energia trabalhar ao seu favor e não contra ti, né? A maior parte da energia que a gente fala, ela não é tradicionalmente mensurável. E é por isso que ela é chamada de energia sutil, tá? Pra gente diferenciar a energia física da sutil. E como que funciona, então, essa energia sutil? Através da interconexão, ou seja, né, tudo está unido por campos. Entre as energias vitais aí mais básicas, nós temos a eletricidade, o magnetismo e os campos eletromagnéticos, né? Então, cada célula e cada órgão do nosso corpo pulsa através de eletricidade. E essa eletricidade vai gerar campos magnéticos e que circundam em todas as nossas partes, né? Incluindo cada uma das nossas células, incluindo todos os nossos órgãos e todo o nosso corpo. E aí, a partir daí, a gente tem o que a gente chama de biocampo ou campos biomagnéticos, que são termos, então, usados para fazer referência aos campos de energia do nosso corpo como um todo. E esses campos magnéticos, eles se combinam para criar campos eletromagnéticos, que não apenas aí se estendem a partir de nós, mas também se conectam com outros seres vivos. E a gente vai falar um pouquinho, provavelmente vocês já devem ter sentido a energia de outra pessoa. Às vezes a gente fala que a outra pessoa tá tão carregada, ou às vezes a gente se sente meio sugado, dependendo do lugar que a gente vai. É justamente por isso, tá? E vamos lá, o Marconi ali entrando, Lu. Legal, pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, esses biocampos ou campos biomagnéticos que a gente usa então para falar dos campos, né, de todo o nosso corpo, tá? E esses campos magnéticos, então, eles se combinam para então a gente poder sentir o biocampo das outras pessoas, né? E a gente tem como saber que o biocampo existe, porque inclusive já tem tecnologia para isso. Não sei se alguém aqui já ouviu falar
da foto Kirlian. Alguém já ouviu falar? Ou da imagiologia da aura e a visualização da descarga de gás? Essa é uma técnica, né, que existe já, onde se consegue, então, a foto Kirlian, por exemplo, consegue tirar foto da aura da pessoa, né? E o que o Marconi tá dizendo? Vidente, Thaís? Não, eu não sou vidente não, Marconi. Eu sou psicoterapeuta. Vamos lá, então. Esse equipamento, então, a foto Kirlian, é impressionante, assim, o que tem de, inclusive, estudos, para quem nunca pesquisou ali, dá uma pesquisadinha no Google, é muito interessante, assim. Esse equipamento, ele mostra diferenças impressionantes aí no biocampo de pessoas antes e depois de fazerem tratamentos com energia sutil. E os campos de energia de duas pessoas, elas podem se sobrepor e se interconectar. Então, por isso que é importante a gente cuidar também do nosso campo energético, né? E também outra coisa, a nossa energia pode ser transferida para uma outra pessoa e a energia da outra pessoa também pode ser transferida para nós. E porque a gente emana energia por vários centros de força que nós vamos falar mais adiante. Então, que nem eu falei, se tu já teve a impressão aí de tu tá sentindo a vibração de outra pessoa, certamente tu tava. A gente pode sentir vibração, a gente pode sentir frequência, a gente pode sentir ressonância de pensamentos de outras pessoas, né? Então podem ser alegres, podem ser animados, mas também podem ser pesados e deprimidos. E aí isso pode nos afetar diretamente, com certeza. E uma outra coisa assim, os biocampos, eles se estendem bem além do corpo físico. E a física quântica hoje, ela explica de que forma que o campo de uma pessoa então pode interagir com o de outra que está a milhares de quilômetros de distância, por meio do que é conhecido como realidade não local. Esse é o nome que o pessoal da física quântica dá, tá? Essa realidade não local não é só um espaço vazio, tá, gente? Ela é composta por um campo universal, ou campo do ponto zero que se fala, que é a energia que circunda e associa ali todas as coisas e todas as pessoas. Oi, Mônica, boa noite. Carmen, boa noite. E tem uma teoria que é chamada entrelaçamento quântico, que mostra como que por meio desse campo aí universal a gente pode efetuar uma mudança, né, em pessoas que a gente conhece ou mesmo pessoas que a gente não conhece. E aí, de acordo com essa teoria, 2 ou mais objetos ou partículas que estiveram algum dia conectados, eles podem se interrelacionar e podem afetar um ao outro, mesmo quando eles estão separados. Olha que interessante, a gente está falando aqui de objetos ou partículas, mas a gente pode trazer isso, né, para pessoas também, né? Então, muito interessante. E aí fala assim, ó, que a distância entre as duas pessoas pode ser pequena. E foi demonstrado isso numa pesquisa realizada pelo Institute of HeartMath na Califórnia, em que um sinal cardíaco de uma pessoa era assinalado no registro cardíaco da outra pessoa que estava sentada em frente a ela. Olha que interessante, né? E elas estavam, assim, duas pessoas quietas, sem se falar, sentadas uma de frente para outra. E o sinal cardíaco de uma era registrado na outra pessoa, justamente comprovando essa teoria da física quântica. E outras pesquisas também mostram que a distância não faz diferença. O que importa é a intenção e não o envolvimento anterior. E só a intenção já é suficiente para criar uma conexão através desse campo universal, não importando a distância. E aí a gente pode então dar mais uma analisada quando a gente fala da intenção. E aí também entra aí o poder da oração. Quando a gente quer orar por nós ou por alguém que a gente conhece, não importa a distância, porque vale novamente a intenção. Então olha que interessante quando a gente começa a olhar a energia sutil por esse outro campo, que onde a gente já tem até pesquisas, né? Várias pesquisas inclusive, embasando esse estudo todo, né? Outra coisa, a gente vai falar um pouquinho sobre permutabilidade da energia, né? Como os dois tipos de energia que a gente está falando, a energia física, essa que a gente conhece aqui, ou a energia sutil, elas são como uma frequência, né? E a mesma em um determinado nível. Elas ocupam apenas diferentes extremidades num contínuo,
ou seja, a física e a sutil, elas se interpõem, elas podem estar ali ao mesmo tempo, elas são permutáveis, né? Uma entra na outra. Então, com isso, você pode trabalhar fisicamente para produzir mudanças sutis. E agora também vem uma outra parte bem interessante, né? Porque o oposto também é válido. A transferência da energia, ela funciona nos dois sentidos, tanto do físico para o sutil, quanto do sutil para o físico. Então, eu vou trazer um exemplo aqui para ficar um pouco mais fácil. Por exemplo, né? Vamos falar aí do espectro físico para o espectro sutil. Vamos dizer ali que uma pessoa que pratica a medicina tradicional chinesa, né? Que, por exemplo, tem a acupuntura, que hoje a gente tem vários médicos que inclusive trabalham, né? Médicos acupunturistas, médicos tradicionais que trabalham com acupuntura. Mas a acupuntura vem lá da medicina tradicional chinesa, que é milenar. E por muitos e muitos anos não era aceito na nossa medicina tradicional. E depois tanto se comprovou que hoje nós temos médicos acupunturistas. Então vamos supor que uma pessoa praticante da medicina tradicional chinesa, ela vai aplicar numa pessoa que tem ali a Carmen tá dizendo que falta som. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Só alguém responde para mim se está me ouvindo, que aí daí deve ser a Carmen. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok com o meu som? Só coloca aí para mim se alguém estão me ouvindo. Ah, legal. Então tá bom. Beleza, vamos continuar então. Tá bom, obrigada, pessoal. Ok, ali a Carmen falou que já resolveram lá o probleminha. Tá tudo certo então, vamos continuar. Então, beleza, vamos continuar aqui pegando essa pessoa aí, praticante da medicina tradicional chinesa, que vai atender uma pessoa que tem uma erupção cutânea, tá? Ela tem uma erupção na pele e ela vai fazer uma série de tratamentos com acupuntura. Para que isso? Para que ela possa liberar o que a gente chama de Qi na medicina tradicional chinesa, que é a energia da força vital, ao longo daquele canal de energia que está bloqueado lá no campo sutil e que acabou dando origem a essa erupção na pele, né? Ou seja, o que é físico ali, que é essa erupção cutânea ali na pele, ela passa a ser removida quando o corpo da energia sutil passa a fluir sem os bloqueios. E aí, em pouco tempo, aquela erupção cutânea na pele, que é física, desaparece. Então, olha que interessante, né? A gente já tratou algo que é físico, desbloqueando lá a energia sutil, né? Muito interessante. E aí, do nível sutil pro físico, né? Ao contrário, a gente pode pegar uma pessoa, por exemplo, que está sofrendo de insônia, que ontem a gente falou também bastante sobre a questão dos distúrbios do sono, como tem pessoas com muita dificuldade para dormir. Eu atendo inúmeras pessoas com dificuldade do sono ou dificuldade para permanecer dormindo. Então a gente pode pegar, por exemplo, uma pessoa que tem um distúrbio do sono e tratar essa pessoa com uma das técnicas de energia sutil, como a EFT, ou Emotional Freedom Techniques, se alguém já ouviu falar. Eu também tenho formação em EFT, e a EFT, essa técnica, são considerada como a acupuntura sem agulhas. A gente usa as pontas dos dedos para dar pequenas batidinhas em alguns pontos do corpo, tá? São geralmente na formação básica, são 8 pontos, né? A gente tem um ponto aqui na lateral da mão que se chama o ponto do karatê, e depois a gente dá pequenas batidinhas aqui no início da sobrancelha, na lateral do olho, embaixo do nariz, aqui nessa depressãozinha do queixo, na clavícula e embaixo do braço e depois no alto da cabeça. E a gente faz algumas repetições. E essa é uma técnica então chamada EFT, Emotional Freedom Techniques, que é considerada então a acupuntura sem agulhas. E através da EFT a gente consegue sim curar ou pelo menos melhorar vários sintomas, incluindo então nesse caso que a gente está falando aqui do sono. Então olha que interessante, essa é a técnica oposta do que eu falei antes da acupuntura, né? Essa técnica a gente pega algo sutil para trabalhar então essa questão. Então a gente começa a ver que a energia física ou sensorial e a energia sutil, elas trabalham em conjunto, são
permeáveis, uma se encaixa dentro da outra, e dessa forma a gente consegue ir trabalhando o nosso todo, né? O campo físico, o emocional, o mental e o espiritual ou energético. Então, bem interessante. E agora eu queria fazer com vocês um exercício para que a gente possa tornar algo que é real, que é a energia sutil, e mais real ainda, porque como a gente não tem como mensurar, às vezes muitas pessoas têm uma dificuldade, inclusive, de acreditar. Então a gente vai fazer um exercício aqui na live, que é um exercício individual, para vocês sentirem a energia sutil em vocês. Quem nunca fez nenhum exercício energético, esse é um exercício bem básico, mas que a partir daí já é possível essa percepção do nosso campo energético, tá? Vamos lá então. Vou colocar uma musiquinha de fundo aqui. E a gente vai fazer então um exercício que é chamado luz nas suas mãos, tá? A gente vai usar apenas as nossas mãos. Então quem tá me vendo pelo celular, se tiver como colocar o celular em algum lugar aí que continue me enxergando, mas que fique com as duas mãos livres, porque vocês vão precisar apenas das mãos de vocês, tá? Então quem tá aí no celular, já coloca aí em algum lugarzinho e aí fica com as mãos livres pra gente fazer esse exercício aqui, pra vocês sentirem a energia sutil aí por vocês mesmos, tá? Vamos lá então, gente, vamos se vocês puderem me acompanhar, porque a gente vai dividir esse exercício em 3 partes. A primeira parte, a gente vai esfregar as nossas mãos rapidamente, assim, por 10 segundos. Vamos lá, me acompanha aí. Esfregando as mãos, as palmas das mãos por 10 segundos, tá? Vamos lá. Esfrega o mais rápido que puder. Tá? Ok? Agora fica com as mãos no ar e separa assim uns 2,5 centímetros mais ou menos, uma palma da mão de frente para outra. E procura sentir a energia entre as tuas mãos. Tenta sentir o calor, a percepção. Tenta sentir aí um pouquinho a energia das tuas mãos. A minha tá bem quente aqui, eu consigo sentir um calorão entre as minhas palmas das mãos. Tá? Viu? Deu pra sentir e acho que deu, né? Eu senti aqui bem. Essa é a primeira parte do exercício, tá? Vamos fazer a segunda parte, segunda de 3. Agora a gente vai de novo esfregar as palmas das nossas mãos, bem rápido, tá? Vamos lá, me acompanhe que é mais fácil, tá? Então vamos fazer o seguinte, gente. Vamos esfregar as palmas das mãos por 10 segundos, bem rápido de novo. Vamos lá, esfregando as palmas das mãos. Ok. Tá? E agora a gente vai parar e vai ficar com as palmas das mãos coladas. E agora tu vai imaginar uma energia circulante na cor vermelha. Imagina que uma energia vermelha passa por trás do teu coração, entra no teu tórax, desce pelos teus braços e passa agora através das palmas das mãos, aqui uma na outra. Imagina, visualiza essa energia vermelha e tenta sentir agora, tenta perceber essa energia vermelha passando de uma mão para outra. Percebe mais um instante essa energia vermelha aí que está circulando de uma mão para outra, que percorreu desde o teu coração. E guarda essa sensação. Ok? Tudo certo? Vamos para a terceira e última parte antes da gente conversar desse exercício aqui, tá? A última vez a gente vai esfregar as palmas das mãos por 10 segundos, bem rapidamente. Vamos lá? Esfrega, esfrega, esfrega o mais rápido que conseguir, uma na outra. Esfrega bem. Tá? Pode parar de novo, fica com uma palma da mão grudada na outra. E agora, então, imagina ou mentaliza uma energia azul. Uma energia azul que circula lá por trás do teu coração, que se espalha por todo o teu tórax, que desce pelos teus braços e atravessa as palmas das tuas mãos. Essa energia azul agora
passa de uma palma da mão para outra, circula por todo o teu corpo, lá por trás do teu coração, todo o teu tórax. Por alguns instantes, então, mentaliza, imagina essa luz azul circulante e percebe ela entre as tuas mãos. Pronto. Muito bem, pessoal. Então agora eu vou fazer umas perguntinhas se alguém quiser responder ali no chat. Eu só queria perguntar quais foram as sensações aí que vocês tiveram, né? Desde lá da primeira que a gente esfregou as mãos e colocou ela afastada, né? E eu pedi para vocês sentirem ali a energia entre uma palma da mão e outra. Ou então depois quando a gente fez o segundo exercício que foi que a gente esfregou as mãos e a gente mentalizou aquela luz vermelha circulante que saiu lá do nosso coração, passou pelo nosso tórax. E por último a gente fez a da luz azul, né, que circulava por trás do nosso coração. Se alguém quiser escrever para mim se teve alguma sensação, alguma percepção, se notou a diferença entre um exercício e outro, entre a luz azul e a luz vermelha, por exemplo. Se alguém quiser, pode escrever ali no chat se sentiu alguma coisa. Eu, no meu exercício, na minha percepção, no primeiro, quando a gente esfregou as mãos e ficamos com as palmas das mãos afastadas, eu senti muito calor entre as palmas das minhas mãos. O Marconi falou que a sensação foi muito boa, que foi incrível, que legal. E então, na primeira eu senti muito calor, e eu costumo sentir muito calor quando eu tô fazendo a aplicação de Reiki ou quando eu estou dando passe. Eu também sou trabalhadora voluntária de um centro espírita e eu faço aplicação de passe. Sou passista, mas não é de escola de samba. Então, eu sinto muito os centros de força da minha mão, os chakras das mãos. Nós temos chakras aqui nas palmas das mãos e eu sinto muito calor quando eu trabalho com a energia das mãos. A Angelita falou que trabalha com a energia do Reiki, sente muito calor, que queima o corpo todo. Exato, isso aí, Angelita, porque é a energia circulando, né? E quando a gente fez aquele exercício, o segundo e o terceiro, o segundo foi o da luz vermelha e o terceiro da luz azul, no azul vermelho eu senti mais energia, mais vigor, mais calor também. E no azul eu já senti mais um relaxamento, uma sensação de mais bem-estar, porque geralmente a cor azul também nos provoca isso. Então essas foram as minhas percepções, cada um deve ter tido uma percepção diferente aí, né? Mas eu trouxe esses três aí pra gente ver a diferença e sentir. E agora a gente vai fazer um quarto e último exercício aqui, desse aqui que a gente tá fazendo, para vocês perceberem ainda um pouquinho mais essa energia sutil que todos nós somos, nós não temos, nós somos essa energia também, tá? Vamos lá então. Agora, de novo, mais uma vez, deixa eu dar um play aqui para botar uma musiquinha para nos ajudar. Mais uma vez aqui, a gente vai esfregar as mãos, as palmas das mãos assim. Vamos lá, esfregando. E agora vocês vão formando uma bola com as mãos de vocês, como se fosse uma bola de neve, sabe? Assim, ó, formando uma bola de energia, como se fosse uma bola de neve. E vai separando, vai sentindo a energia, vai sentindo que tem uma bola entre as mãos de vocês. E vai afastando as mãos até onde vocês não sintam mais essa energia. Tenta fazer essa percepção. Até onde tu consegue sentir a energia? Ó, eu nessa distância eu ainda sinto a energia. As minhas mãos estão bem quentes. Vou afastar um pouco mais. Ó, aqui eu começo a deixar de sentir a energia. Mas então olha o tamanho que seria a minha bola. Pra vocês verem como que tá aqui a energia que eu tô sentindo. A partir daqui eu já não sinto mais. Se eu vier aproximando de novo, eu começo a sentir novamente a energia. Tá? Como se fosse uma bola. Tá? Esse exercício aí é para que vocês vão percebendo a expansão energética entre uma mão e outra, que é o campo, o biocampo de vocês. Legal, pessoal? Gostaram aí
da energia? Gostaram? Conseguiram sentir a energia? Quem é que conseguiu sentir a energia aí? Como se fosse uma bola de neve. Conseguiram sentir? Muito bem, pessoal. Bom, a gente fez esses exercícios aqui de energia, né, da energia sutil. E aí eu queria falar um pouquinho. A Helenara falou que sentiu ali, legal, gente. Eu queria falar um pouquinho sobre os centros de força que a gente tem. A gente tem vários chakras, vários centros de força. Centros de força ou chakras são vórtices energéticos que nós temos no nosso corpo sutil. Então, a gente tem vários, mas são 7 principais. Esses 7 que ficam alinhados na base aí da nossa coluna vertebral, cada um deles trabalham emoções, sentimentos, né? E eles, em equilíbrio, nos ajudam a ter uma vida mais plena, mais saudável, mais tranquila. E em desequilíbrio, nós podemos ter vários desequilíbrios mesmo energéticos e às vezes até doenças, porque como a gente viu, a energia física ou sensorial e a energia sutil são permeáveis uma na outra. E a gente pode começar com um desequilíbrio lá no campo sutil ou energético e desencadear uma doença no corpo físico. Isso é muito comum. Então, a gente não vai entrar no detalhe aqui das doenças, né? Isso pode ser até tema de uma live futura. Mas, sim, muitos casos de doenças físicas começaram no campo energético ou sutil. Então, para quem nunca ouviu falar ou quem não sabe dos chakras ou centros de força, nós temos esses 7 principais. Eu até vou ver se eu consigo mostrar para vocês essa figura e depois eu disponibilizo essa imagem lá no Telegram para quem quiser ter. Deixa eu tirar aqui um pouquinho para ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, porque tá no meu computador, porque na live eu não consigo comparar, né? Aqui, ó, vou virar. Ó, gente, aqui, essa imagem que vocês estão vendo são os 7 centros de força principais que a gente tem. Eu vou falar um pouquinho, começando de baixo, aquele vermelho lá embaixo, na base da coluna, para cima, até o que seria o primeiro ali no topo da cabeça da menina da figura, tá? Depois eu mando essa figura para vocês, essa imagem, para quem quiser ter lá no Telegram. Mas só para vocês terem ideia do que eu tô falando, tá? Vou virar de volta. Deixa eu colocar aqui para mim. Peraí, gente, vamos lá. Então, assim, vamos falar um pouquinho dos centros de força. Começando do chakra, lá na base da nossa coluna, que é esse centro de força vermelho ali que vocês viram na imagem. Esse é o chakra básico, tá? Esse chakra que fica lá na base da nossa coluna, a cor dele é a cor vermelha. E esse é o nosso centro de força que nos liga aqui à Terra, ao planeta Terra, às coisas materiais. Nos liga, então, a essa energia física ou sensorial que a gente falou. E ali na figura está escrito sobrevivência. Por quê? Porque realmente esse é o centro de força. Peraí que eu botei um filtro aqui, mas é que a luz está estourando. Esse é um centro de força que ele nos conecta então com as questões materiais de sobrevivência. Então quando a gente tem, por exemplo, problemas que estão ligados aqui às questões físicas mesmo ou materiais, é porque esse centro de força está em desequilíbrio, que é o chakra básico, o chakra lá da raiz, tá? Depois subindo, o segundo centro de força, que a gente sempre começa de baixo para cima, porque a gente começa dos centros de força mais densos mesmo para os mais sutis. O segundo centro de força fica aqui mais ou menos 2 dedos abaixo do nosso umbigo, é o chakra umbilical, ou o chakra sacro, que se chama. A cor dele é a cor laranja, e esse centro de força, ele está relacionado aos nossos prazeres, ele fica localizado entre os órgãos sexuais e reprodutores, então ele está localizado, tá fazendo uma referência aos prazeres. Mas quando eu falo prazer, não é apenas prazer sexual, ele também está relacionado a isso, mas são os prazeres da vida como um todo. É a vontade mesmo de viver, de ir atrás. Então, por exemplo, quando eu atendo alguém que está com problema de depressão,
eu já sei que um dos centros de força dessa pessoa, mesmo que ela não tenha me dito nada da vida dela, eu já sei que um dos centros de força que está desequilibrado é o chakra umbilical. Por quê? Porque a pessoa que está com depressão, ela não tem nenhum prazer na vida dela, ela não tem vontade de levantar da cama de manhã. Então é muito óbvio que esse centro de força está completamente bloqueado e que o nível de energia que deveria passar por ali não está passando, trazendo total desânimo para essa pessoa. Então, só para vocês terem uma ideia do quanto é importante a gente ter essa ciência dos nossos centros de força, tá? Então, esse é o chakra umbilical ou sacro, que fica mais ou menos 2 dedos abaixo do umbigo. Depois, aqui na altura do estômago, a gente tem o centro de força chamado plexo solar ou chakra gástrico. Ele fica bem ali na altura do estômago, tá? E ele traz, então, a energia do sol. A cor dele é a cor amarela, justamente por ele trazer essa energia solar, essa energia de disposição para a vida, né? Por que ele fica aqui na altura do estômago? Porque tudo aquilo que a gente ingere, né, os alimentos, a própria bebida, tudo que nos traz energia, é esse centro de força que vai ser trabalhado. Então, o chakra plexo solar, eu também sei que é outro centro de força desequilibrado numa pessoa que tem depressão. Por quê? Porque geralmente a pessoa também já tá ali desanimada, ela não tem ânimo, ela não tem energia. Então, esse é um centro de força que a gente precisa ativar. O Marconi falou que tem um chá que toma em jejum, vários chás para defesa do corpo. Sim, os chás também são ótimos, né? Eles são as ervas, a gente vem com a energia das plantas, das ervas, e certamente eles auxiliam bastante também. Claro que a gente está falando aqui como um todo, não é uma coisa específica, mas certamente as ervas, os chás influenciam e ajudam bastante. E aí, subindo um pouquinho mais aqui, na altura do peito, bem na altura do coração, aqui no meio, nós temos o centro de força cardíaco, que a cor dele é a cor verde ou rosa. Esse é o único centro de força que tem 2 cores, tá? Quando a gente quer trabalhar alguma questão ligada mais à cura, geralmente de uma doença emocional, digamos assim, a gente trabalha esse centro de força, que é o cardíaco, que fica na altura do coração, aqui no meio, no centro do peito. A gente trabalha a cor verde por causa da cura. Quando, por exemplo, eu atendo alguém que tem um sentimento de raiva muito ligado a alguém, a alguma coisa, uma culpa, alguma coisa assim, eu vou trabalhar esse centro de força cardíaco na cor rosa, para ativar o amor, para ativar mais a questão do perdão, do amor, às vezes até o alto amor. E quando eu quero trabalhar mais a cura, eu vou trabalhar esse centro de força com a cor verde. Então esse é o único centro de força que tem 2 cores, verde ou rosa. Verde quando a gente quer trabalhar mais a questão da cura e o rosa mais a questão do amor. E esse centro de força na altura do coração, ele vai trabalhar então ali as nossas emoções, os nossos sentimentos. Esse é um centro bem importante. E dos 7 chakras, esse é o que fica justamente no meio, né? Nós temos os 3 primeiros que eu falei, o básico, o umbilical e o plexo solar, que são os 3 que se ligam mais às questões da terra, mais questões densas. Depois nós temos os 3 superiores que eu vou falar agora, ligados mais à energia sutil, e o cardíaco é o que fica no meio, ligando o que faz sentido com a energia física e a energia sutil. Então ele é o meio ali, né? Ele faz esse meio de campo e fica bem no centro do nosso peito. Então, centro de força muito importante. Quem tem problemas cardíacos, certamente tem esse centro de força em desequilíbrio também, tá? Subindo mais um pouquinho, o quinto centro de força aqui no meio da garganta é o chakra laríngeo. Ele fica bem aqui no meio da nossa garganta e ele faz então relação com a nossa expressão, com a nossa comunicação, com a forma que a gente se comunica com os outros, conosco mesmo também. A cor dele é a cor azul clara e então ele faz relação aqui com a nossa fala, com a comunicação como um todo, tá? E esse centro de força, que o chakra laríngeo, ele também tá ligado à tireoide. Então, quem tem problema de tireoide, esse centro de força
tem um desequilíbrio para ser trabalhado também. A Angelita falou: como eu tenho problema cardíaco. Não entendi, Angelita. Se tu tem problema cardíaco, é isso? Se tu tem problema cardíaco, tem que trabalhar mais ainda, além das questões físicas, obviamente, com o tratamento do médico da terra, o médico tradicional, trabalhar também o centro de força cardíaco. Bom, aí subindo então o nosso sexto, penúltimo centro de força aqui, no meio das sobrancelhas, o chakra frontal. Esse centro de força, ele é na cor azul, o azul aquele bem escuro, o azul cor de céu, esse azul índigo, e ele tá ligado aos nossos pensamentos. Ali na figura, depois vocês vão ver que diz entendimento. Ele tá ligado aos nossos pensamentos, a forma que a gente raciocina. E aí vem uma questão: quando a gente fica muito negativo, fica pensando, ruminando pensamentos negativos, e às vezes a gente nem se dá conta, já é um grande alerta para ver que esse centro de força aqui, o frontal, tá em desequilíbrio, tá? Esse é um centro de força que tá bem conectado aos nossos pensamentos e também a pensamentos externos, ou seja, influências externas. Então, olha a importância da gente manter esse centro de força, que em algumas religiões chamam de terceiro olho, que é o chakra frontal. Esse é um centro de força que também merece bastante atenção. E o último centro de força, que na verdade seria o primeiro, mas a gente tá aqui de baixo para cima, né? O sétimo chakra, na verdade, ele é aqui no topo da nossa cabeça, bem no meio da nossa cabeça, que é o centro de força coronário. Ele é na cor violeta, tá? E esse centro de força, ele traz a nossa consciência. Esse é o nosso principal chakra. É a partir do centro de força coronário, no alto da nossa cabeça, que nos conecta então com o todo, com o universo, com a divindade. E, através desse centro de força, que é onde nós estamos conectados à espiritualidade maior, que todos os demais chakras são alinhados com a energia sutil. Então, olha a importância da gente ter a nossa espiritualidade em harmonia, porque daí a gente mantém o nosso centro coronário no alto da nossa cabeça, harmonizado, conectado com a espiritualidade superior, com os amigos da luz, como eu falo, e através desse centro de força nós conseguimos equilibrando todos os demais. Então o chakra coronário aqui no alto da cabeça, na cor violeta, ele também pode ser, em algumas vezes ele é colocado como a cor dourada, porque ele se conecta então à espiritualidade superior e ele faz a transmutação de tudo, né? Tudo que é ruim, tudo que é negativo para o positivo, né? Então esse centro de força aqui, que ele é muito importante para nossa consciência como um todo, né? Consciência espiritual, consciência de tudo mesmo, né? Ele é o principal centro de força, tá? O Marconi falou aqui, como é que é? Ciclo de ouro. Não entendi ali a colocação, gente. Ah, obrigada, Angelita. Legal. Então, assim, a questão dos centros de força está relacionada, então, com a energia sutil. E aí, a gente falou um pouquinho do quanto que é importante a gente dar atenção para os nossos centros de força. Uma dica legal que eu queria dar, depois eu vou deixar essa figura aqui lá no Telegram, para vocês verem onde cada centro de força se localiza, e vocês podem olhar na figura as cores, que as cores ali são as corretas de cada centro de força, e fazer uma mentalização de cada centro de força, que aí vocês vão equilibrando de acordo com a cor. Então, por exemplo, assim, ó, eu hoje, por exemplo, eu tô com um nível de energia baixo, eu não tô legal, não tô muito animada e tal, eu posso me sentar numa cadeira mesmo, né? E posso fechar meus olhos e mentalizar uma luz amarela sobre a região do meu estômago, do meu chakra gástrico, né? Me trazendo energia, ativando ali aquele centro de força na cor amarela. Então, para cada um desses 7 centros de força, vocês podem fazer isso de acordo com os sintomas que vocês estão sentindo, né? Então, relembrando o chakra básico, lá na base da nossa coluna, a cor vermelha, nos faz a ligação com a terra, com as coisas materiais. Mais ou menos 2 dedos abaixo do umbigo, o chakra umbilical, na cor laranja, né? Que nos faz essa ligação com os prazeres, com a vontade de viver, né? Para quem tem depressão, aí trabalhar esse centro de força. Na altura do estômago, chakra gástrico ou plexo solar na cor amarela, trazendo a energia do sol, a energia da vida,
tudo que a gente ingere vai para esse centro de força. Aqui no meio do peito, na altura do coração, o chakra cardíaco, na cor verde, quando quer fazer uma cura das emoções, dos sentimentos, e na cor rosa, quando quer trabalhar questões ligadas ao amor, ao perdão, ao auto-amor ou ao auto-perdão também. Depois aqui o chakra laríngeo, no meio da garganta, na cor azul clara, que faz ligação com a nossa expressão, a nossa forma de se relacionar com os outros, conosco mesmo, né? Essa ligação com a fala, com aqui os ouvidos, quando a gente tá, né, com algum problema respiratório, geralmente é esse centro de força que é atingido aqui, né, o laríngeo. Então, trabalhar essa cor azul aqui no meio da garganta, né, que também faz ligação aqui com a tireoide. Depois aqui o frontal, na cor azul escuro, que é chamado terceiro olho, no meio das sobrancelhas, que faz essa conexão com os nossos pensamentos. Então, quando a gente está com um pensamento muito negativo ou com pensamentos ruminantes ali que não saem da cabeça, trabalhar a cor azul escuro aqui, bem no meio das sobrancelhas, ativando o chakra frontal. E por último, o centro de força coronário, aqui no alto da cabeça, na cor violeta, que nos liga à espiritualidade maior, sendo o mais importante de todos os centros de força, por onde a energia sutil que vem do alto entra e consegue harmonizar todos os demais. Então, quando a gente quer fazer uma proteção espiritual, né, uma proteção energética ou mesmo uma limpeza, a gente pode mentalizar essa cor violeta aqui no alto da nossa cabeça, com uma energia sutil vindo do alto, entrando lá pelo topo da cabeça e harmonizando todos os centros de força, tá? O Marconi falou que não consegue, acho que é um relacionamento amoroso, acho que é isso que quer dizer, né? Mais ou menos isso. A gente tem que começar trabalhando na gente mesmo, e aí a gente vai atraindo para nós aquilo que nós somos, mais ou menos assim. A Angelita falou que sempre vê a cor azul e a cor verde. Nunca conseguiu se conectar com as outras cores. Quando isso acontece, Angelita, provavelmente é porque são as cores que tu realmente precisa trabalhar para ativar ou harmonizar os teus centros de força. Então, a cor azul e a cor verde. E olha que interessante, tu falou ali antes, né, que tu tem problema cardíaco. Então, a cor verde tá ligado ao chakra do coração, ao centro de força cardíaco. Provavelmente tu visualiza essas duas cores, porque são as cores que tu tem que trabalhar os teus centros de força. Cardíaco na cor verde, azul se é mais claro, aqui o laríngeo se é mais escuro, terceiro olho frontal, que são os pensamentos, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente. Bem interessante. E então, pessoal, aí de novo, vamos para 50 minutos de live. Eu sempre acho que a live vai ser 15 minutos, dá quase uma hora. Mas era isso que eu tinha hoje para falar para vocês. E eu queria deixar um exercício que eu vou colocar lá no Telegram, que é um áudio, tá? É o azul escuro, é o azul índigo, então é o centro de força frontal, pensamentos, né? Cuidado com os pensamentos, ter mais foco no pensamento positivo. Eu vou colocar no Telegram, agora, depois da live, um áudio, que é uma visualização guiada de 5 minutinhos, é um exercício de 5 minutos só, para vocês enxergarem a aura de vocês. Quem é que aqui tem curiosidade de enxergar a aura? Às vezes a gente acha que é só quem é vidente consegue ver a aura das outras pessoas. Não, gente, a aura é um exercício de treinamento, tá? Eu confesso que eu tô meio fora de prática, assim. Teve uma vez que eu fiz um curso de formação em que a gente fazia exercícios diários, constantes, pra enxergar a aura. A gente treina pra ver a aura, pra ver a energia sutil. E eu lembro que eu mal olhava pra alguém, eu já conseguia enxergar a aura dessa pessoa, tá? Hoje eu consigo, mas eu preciso de mais tempo, mais treino, porque, né, como eu falei, é um treino, é que nem a gente ir pra academia, a gente deixa de ir, né, vai tudo por água abaixo, é a mesma coisa, tá? Então, todo mundo tem a capacidade de enxergar a aura, de enxergar a energia sutil. A diferença é que as pessoas que são videntes, que conseguem enxergar, né, um pouco além do físico, geralmente elas enxergam a pessoa, a aura da pessoa, em cores, né? Geralmente são as cores dos chakras, essas que a gente viu agora, tá?
mas quem não é vidente vai enxergar ali a aura, aquele campo energético em volta do corpo físico, consegue enxergar qual é a distância, porque a aura, ela quanto mais distante do corpo, quanto mais expansiva ela tá, é mais saudável a gente tá, mais energia a gente tem. Quanto mais próximo, mais grudado ao nosso corpo, menor é o nosso nível energético, mais propício a aberturas de desequilíbrios energéticos nós estamos. Então, se quem não é vidente vai conseguir se enxergar, talvez não nas cores, mas consegue enxergar essa distância, consegue enxergar um halo energético em volta e ver como que tá ali a energia sutil, tá? É um treino, então eu vou deixar o exercício lá para vocês fazerem, começarem a fazer. Mas se não conseguir de cara já hoje, se fizerem hoje o exercício e não conseguirem enxergar, não desanime, amanhã repitam, é um treino, mas todo mundo consegue enxergar a aura de outra pessoa, tá? Porque todos nós somos energia, a gente acabou de fazer um exercício aqui, todos somos energia, então é apenas um treino, tá? Então eu vou agora, depois da live, deixar lá no Telegram, quem tá no grupo já vai lá, vai receber, quem não tá no meu Telegram, na minha bio aqui tem o link com vários para meditações e tal, e tem ali Telegram, só clicar ali, gente, vai direto lá pro meu canal, e aí pode baixar o áudio, eu deixei em MP3, se alguém quiser depois baixar, né, que eu sei que às vezes a pessoa quer baixar para fazer em outros momentos, eu já deixei em MP3 lá, vocês podem baixar e é de presente para quem me acompanhou aqui, para quem tá lá no grupo do Telegram, tá? E aí depois comentem para mim se vocês fizeram o exercício, se vocês conseguiram enxergar a aura, se foi muito difícil, né? E aí vocês vão começar a ver que é muito interessante, porque a gente percebe até a diferença, por exemplo, quando a gente vai visitar alguém que tá doente, a gente percebe que a aura daquela pessoa tá bem mais grudadinha, assim, mais próxima do corpo, porque o nível energético dela tá mais baixo, né? Ela tá com, né, um desequilíbrio, óbvio. Mas quando a gente vai a um outro lugar, que tem uma pessoa que tá super bem e tal, a gente consegue perceber aquela aura mais expansiva, assim, né? A pessoa com mais energia e tal. Então, esse é um exercício, é um treino, como eu falei. Não desanimem quem não conseguir de primeira, mas todo mundo vai conseguir, tá? Isso eu assino embaixo. Obrigada, Angelita. Gente, então tá, vamos finalizando aqui a live. Se tiver alguma perguntinha aqui antes de finalizar, senão também vocês podem perguntar lá pelo Telegram, eu respondo lá também, tá? E amanhã é a nossa terceira live, né? Deixa eu pegar aqui. Amanhã, às 19 horas aqui, o tema vai ser autocuidado e autoestima. Aprendendo a desenhar a melhor versão de mim mesmo através do planejamento de autodesenvolvimento positivo e persistente. E como sair da intenção e passar para a ação do autoaperfeiçoamento através da criação de um eu melhor. Então amanhã a aula é sobre autoestima, que foi um tema assim, autocuidado e autoestima foi um tema muito, muito, muito solicitado. Eu coloquei na live de amanhã, que é a nossa terceira live das 5, que nós vamos até domingo. E encontro vocês aqui às 19 horas no Instagram amanhã, tá bom, pessoal? Lembrando que essa live fica no ar por 24 horas e depois sai do ar, porque amanhã às 19 a gente entra ao vivo de novo. Então, quem não assistiu, quem quiser assistir de novo, quem quiser compartilhar, se quiser compartilhar é só clicar nesse aviãozinho aqui e mandar pros seus amigos, enfim, quem quiser convidar para me seguir também, tá bom? Amanhã às 19 horas a gente se encontra aqui. Um beijo enorme, gratidão pela presença de vocês aqui de novo, quase uma hora comigo. E amanhã a gente se encontra, tá, gente? Um grande beijo, até amanhã. Tchau, tchau.